Olá, bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Eu sou a Heloísa Zimmermann, psiquiatra e psicanalista. A anfitriã comigo hoje é a Lisa Magalhães, psicóloga, membro do Instituto da nossa sociedade. E a nossa convidada hoje é a Sandra Bertoldi, que é psiquiatra, psicanalista, professora aposentada da Faculdade de Medicina da UFPEL. Ela é membro titular da Brasileira e é membro titular e didata da Sociedade Psicanalítica de Pelotas. O nosso tema de hoje, na Rito de Passagem, é um tema que é muito precioso para mim, porque eu acho que ele lida não só com a evolução individual da pessoa, mas da sociedade também em comunidade, né? Em termos de definição de dicionário, rito de passagem são celebrações que marcam mudanças de status de uma pessoa dentro de sua comunidade. Podem ter caráter social, comunitário ou religioso, e os mais comuns são os ligados a nascimento, morte, casamento e formatura. E por minha conta eu incluo como sendo dos mais comuns os incontáveis ritos de entrada na vida adulta, né? Então, Sandra, por favor, conta pra gente como é que a psicanálise vê os ritos de passagem. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite e dizer da minha satisfação de estar aqui nesse trabalho tão bacana da Brasileira. O tema também é precioso para mim. Eu fui professora por 32 anos e de jovens, né? Da Faculdade de Medicina. Portanto, presenciei e acompanhei muitos ritos desses que tu acabaste de falar. E isso é muito interessante, a gente poder acompanhar e pensar no sentido. Algo que tu dissesses, eu acho que é fundamental nessa definição, que é a questão dessa marcação de algo que marca, né? Freud sempre se interessou pela cultura e pelos outros autores, além da psicanálise, né? Pela antropologia, pela sociologia, e são eles que nos auxiliam nesse entendimento dos ritos. Para começar, ritos existem desde sempre, né, em todas as culturas, e isso é interessantíssimo. Né? Desde a pré-história. Desde a pré-história, exatamente. Então, a gente começa a se perguntar, bom, eles têm uma função, né? Eles têm um sentido. E, então, para começar por quem nos auxilia, né, da antropologia, da sociologia, essa ideia de rito como uma passagem, né? Ou seja, além dessa definição que tu nos faz de atos, de ações que vão dar, né, algum suporte, alguma questão, alguns antropólogos importantes marcam os ritos como 3 momentos triádicos, digamos assim, que é uma parte que antecede, né, a passagem em si, o intervalo limiar, esse momento de limiar de indecisão, e o posterior, né? Então, sempre essa ideia. Outra ideia que eu acho muito interessante para a gente sair pensando a respeito da psicanálise nos ritos é a ideia de um pórtico, passagem, pórtico, e essa questão entre o profano e o sagrado, né? Que também nos dá alguma pista, né? Todas as cidades antigas que a gente conhece, e inclusive algumas modernas, costumam ter um pórtico. Então, um antes e um depois, e um momento de alguma transição. Nos povos antigos, esse momento de transição era muitas vezes, esse pórtico, ele era acompanhado de provas, de adivinhações, de várias questões, né? Inclusive Édipo atravessou essa questão, né? Eu ia falar sobre
como essa passagem, às vezes, é só pelo tempo, e daí parece que não é tão consistente, mas quando tem uma marca, quando a pessoa executa, enfrenta um desafio, é diferente, né? Tu estava falando da passagem pelo portal? Pórtico, portal, portão, nas igrejas também tem, né? Isso, porque eu pensei nessa coisa moderna, assim, a gente está chegando na cidade, passa por baixo do pórtico e pronto. E não é isso, né? Tem que matar um leão, tem que se preparar para poder matar o leão. Sim, tem um ritual, né? Decifrar um enigma, né? Matar um leão. Nas guerras, né? Os reis ficavam um de cada lado do pórtico, ou enfim, para algum tratado, algum desafio, alguma luta. Então tem toda essa representação, e o que nos importa é essa ideia de que sentido, que há um sentido, um simbolismo nessa transição. Como tu falasse, os rituais de passagem, o nascimento, a entrada na vida adulta, constituir uma família, casamento, né? Morte, são transições de uma passagem de um momento a outro da vida. E então a indagação que se faz e que acho que nos interessa para a psicanálise é por que nós precisamos dessa transição, que inclusive em alguns ritos que a gente olha de alguns povos, algumas tribos, são ritos com intensos sacrifícios, dor, mutilações, provas sangrentas para poder passar a outra etapa. Então, qual o sentido disso? Acho que isso que é interessante. A gente pode pensar no quanto há de desamparo humano, né? Nós somos marcados pelo desamparo. Freud chamou atenção disso desde o início da obra, marcando o desamparo com que o ser humano nasce. Nós nascemos completamente desamparados. Se não tivermos um outro que nos sustente, o ser humano não progride, não se desenvolve como humano. E isso é uma marca que nos constitui. De várias formas vai aparecer o nosso desamparo, não só quando a gente é despreparado fisicamente, um bebê desamparado que não pode se alimentar, se aquecer, mas pela vida fora. Nós seguimos com o desamparo. Que desamparo é esse que a gente fala, né? Desamparo, Freud chama atenção para o desamparo diante da natureza. Diante do que é maior do que nós, sim, do que nós desconhecemos. O desamparo diante da morte, que é desconhecida, que é angustiante, temida. O desamparo diante do nosso próprio inconsciente, né? Que é algo que desconhecemos a respeito de nós. E, portanto, somos seres desamparados por natureza, né? Tu queria falar? E tu repara que a gente é desamparado em relação ao que a gente não conhece, seja o inconsciente, seja a morte, mas a gente também é desamparado em relação a coisas que a gente conhece, né? Como a passagem do tempo, como as outras pessoas que a gente gostaria, mas não controla, né? Exatamente. Agora, tu diz assim, coisas que a gente conhece. Eu acho que a gente conhece bastante intelectualmente, né? Mas a vivência dessas questões nos traz algo afetivamente desconhecido. A cada episódio, a cada situação que nos pega de surpresa, que nos tira o chão, como a gente diz. Viver a experiência. Viver a experiência. Tu falasse em pórtico, engraçado que me veio depois a imagem do nascimento de um bebê. Porque eu fiquei pensando, né, a vida intrauterina, o parto, que é uma passagem, e a continuação, né, que seria a terceira etapa.
a vivência do ser humano. Muito bacana essa ideia, porque é o primeiro, né? Marca o ritual de passagem primeiro que a gente vive, né? E aí eu acho que entra um outro aspecto importante do ponto de vista psicanalítico a respeito dos ritos. Então, pensando a respeito dessa indagação de por quê, né? Por que um rito? Porque uma das características dos ritos é que eles são inseridos naquela sociedade, naquela cultura, como algo que autoriza uma sensação de pertença, né? Executar o rito, passar por aquele rito, dá uma sensação de pertença e de acolhimento diante dos todos que nos antecedem, não só os que estão ali, mas toda a cultura que carrega os mais velhos, o saber instituído. E essa sensação de acolhimento do outro, o outro que nos acolhe, né? E isso é um sentido importante do rito, porque no momento em que se executa, lembrei do rito do bar mitzvah dos judeus, que o menino passa ao homem, esse é o sentido, né? E então ele pertence àquela comunidade, àquela cultura e tudo que carrega a cultura, que dá uma sensação de segurança, né? Sim. Mas tu sabe que eu pensei nesse rito de passagem especificamente, que é um que eu acompanhei de perto várias vezes, então conheço, e eu não sabia como era. A primeira vez que me disseram meninos e meninas hoje vivemos numa sociedade moderna, as meninas também fazem. Eu não sabia. Dos meninos é bar mitzvah e das meninas é bat mitzvah, mas o estudo é igual, a cerimônia é igual. Hoje, claro, nas sinagogas que não sejam ortodoxas, né? Nas ortodoxas as meninas também fazem, mas é diferente dos meninos. A primeira vez que eu entrei em contato com o que precisa para chegar na ocasião do bar mitzvah, eu fiquei muito impressionada, porque é 1 ano e meio de estudos, indo semanalmente à sinagoga, para aprender muita coisa. E isso eu achei interessante, que não aprende apenas os escritos, mas assim, como se colocar responsabilidades de ser adulto. Então, assim, as meninas é com 12 anos e os meninos é com 13, né? Então, eu achei interessante porque antigamente já era adulto, ok? Mas hoje, pra gente, parece que é cedo que eles vão aprendendo, que eles vão ter que conquistar até chegar na adultez, na vida adulta. Mas eu achei interessante isso, é todo um trabalho de conquista, né? De estudo, de cantar, é uma trabalheira. Eu acho que sim. E essa é uma característica, né, do rito, é o trabalho envolvido, os sacrifícios envolvidos, né? E eu acho que isso é fundamental. E tu está falando das diferenças culturais. E isso é muito interessante, porque são inúmeras. Nós vamos desde aqueles rituais de cortar, de fazer escarificações, queimar, etc., a um estudo de toda uma crença, né? Então aí nós vemos de novo o limite entre o sagrado e o profano, né? E essa ideia de que tu dissesse, bom, agora parece muito cedo. E realmente, para a nossa cultura, é muito cedo pensar que 12, 13 anos possa ser considerado adulto, né? Uhum. E, no entanto, pode se prolongar muito, inclusive, né? Quando os adolescentes, os jovens ficam dependentes dos pais, vai se prolongar muito mais. E nessa hora, eu acho que o rito de passagem teria sido importante, né? Que marcasse um momento de poder se virar sozinho. Sim. Mas aí eu pensei em algo
que me chamou a atenção ainda há pouco tempo a respeito da nossa atualidade num outro contexto, que é o vestibular, né? E que também acompanhei muitos jovens, né, que passaram por essa provação. Por exemplo, que eu acompanhei vestibular de medicina é uma provação imensa. Os jovens ficam lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos estudando, se sacrificando, não indo aos lugares e se frustrando, etc. Até a entrada, a passagem. E curioso, outro dia eu ouvi de uma mãe que tem gêmeos, né? E os 2 prestaram vestibular. Os 2 passaram 1 ano inteiro se preparando. Um deles passou e o outro não. Mas o que me chamou a atenção foi uma frase que ela me disse. É incrível como o Joãozinho, o que passou, mudou. Ele está completamente diferente, ele está responsável, ele está assumindo as coisas dele, ele está embrenhado em cuidar de tudo. Então, ela notou uma mudança e o outro igual. Sim. Eu achei muito curioso isso, como os ritos podem ser outros, né? Sim. Assimilou aquela mudança como se ele tivesse feito realmente uma passagem para outra etapa, para outro nível da vida dele, né? Outra fase, no joguinho, às vezes, como eu costumo comparar. E eu me lembrei agora também, vocês falando, né, do ritual judeu, do bar mitzvah, ou do bat mitzvah, das meninas que debutam também. Isso. Que elas também se autorizam a deixar de ser menininhas para serem mocinhas, né, ou quase adultas, ou entrar, né, numa fase de vida, num novo ciclo, deixar aquele lado mais infantil e se autorizar a serem mocinhas, né, a começarem a desenvolver uma outra etapa de vida. Eu até acho que, eu não sei, é um questionamento. Eu acho que isso já foi mais importante para as meninas, né? Eu não sei dizer exatamente. Acho que para algumas ainda pode ter esse sentido. Ainda pode representar, ter o ritual. Porque um dos aspectos importantes do ritual é a sociedade que autoriza. A sociedade ali presente, compartilhando a questão, né? A comunidade que autoriza. Esse é o aspecto fundamental. Se isso funciona para aquelas meninas, mas um fenômeno que se observa é que cada vez menos meninas fazem esse processo do debut, né? E então algo aí da cultura que se modifica. Elas talvez seja mais cedo, ou talvez encontram-se outras formas que são menos, quando não há rituais, como tu falaste, a falta do ritual, se estabelecem, e isso é algo discutido por vários autores, se estabelecem micro-rituais. E aí a gente vê as comunidades adolescentes que estabelecem desafios, regras, questões a serem cumpridas entre eles, né? Então é algo para a gente poder discutir na sociedade. Então, isso é uma coisa que me assusta, porque eu acho que a parte do debut, como era antigamente, talvez não esteja mais funcionando, mas a gente vê que os bailes continuam acontecendo, e as gurias gostam, os guris vão e se vestem também, e ficam felizes de serem escolhidos como par. Então, isso em alguma parte da sociedade continua acontecendo. E por menos que a gente ache importante, talvez a parte comercial da coisa, eu acho interessante a parte do preparo. E daí tem um evento final, né? Isso eu sinto falta em outros momentos, assim. Então, por exemplo, quando fazem a formatura do ensino fundamental, tem gente que acha que é bobagem, deixa para depois.
eu entendo dessa forma. Sim, com Né? certeza. Que é importante haver um preparo, uma despedida dessa etapa para enfrentar outra, né? E tu falou que quando a pessoa chega na próxima etapa, é importante que a comunidade acolha, receba. Mas uma coisa que eu sinto é que, às vezes, a pessoa não está pronta para chegar lá. Né? Eu pensei no segundo gêmeo do teu exemplo. Talvez ele não tivesse maturidade ainda para Sim. poder estudar e para poder entrar numa faculdade, para escolher o destino, que é uma coisa difícil de se fazer com 17 anos, 18, né? Uhum. Então, acho que as coisas, elas andam juntas, né? Tanto amadurecer como o estímulo para amadurecer, o estímulo para chegar lá, que às vezes é mais demorado. Eu acho que eu concordo plenamente contigo e me chama a atenção também um outro aspecto no que tu dissesse, que é o aspecto da perda, né? Quando se tem uma passagem, um ganho, passa para outra etapa, mas também se tem a perda. Sim. Né? No exemplo que a gente está falando do adolescente, ele vai perder sua condição de criança, Isso. vai perder os pais da infância, que são diferentes, né? São aqueles pais que provêm, que acolhem sempre, etc., que são idealizados. E aí os pais vão para outro nível, né, de realidade. Então há uma perda, e a perda é um processo, uma parte importante. E por isso que eu fico assustada quando não tem algum tipo de preparo para a próxima etapa, seja ela terminar o colégio, entrar na vida do trabalho, o que for. Porque daí eu tenho a impressão de que acontecem esses rituais dos grupos entre si, né? E daí, às vezes, a coisa fica mais sádica, né? Para entrar na gangue, tem que fazer determinada coisa que, Sim, em geral, que é muito envolve... agressiva, muito primitiva, poderia Isso. dizer. Isso. Isso. Tem tribos africanas, né? Não estou falando da nossa sociedade, mas comparando isso às tribos africanas que têm ritos de passagem que são muito cruéis. E eu cheguei a ler um artigo que dizia que se o menino não passa naquele teste violento, tem que se atirar. Parece que é um bungee jump, mas que é um cipó, que ele não tem a elasticidade e eles batem no chão. E se não passar por uma etapa, ele não é permitido que ele ingresse no novo grupo. Ele vai ter que passar de novo por aquilo no ano seguinte, se for aprovado. Uhum. Né? É um teste mesmo. Não é assim, não é só uma passagem. Não, é um teste onde ele vai ser aprovado ou não para seguir adiante. Sim, mas nesse sentido há passagem, né? Porque no sentido de, bom, pode não conseguir passagem, mas há o teste, há a violência, a questão mortífera junto. Exato. Né? E aí a gente pensa na morte, também na morte como todo o ritual da morte. E algo que tu estava falando na falta de rituais, foi algo que se percebeu muito na pandemia, onde os rituais de morte não puderam ser executados, em muitas vezes. Né? O que é o ritual de morte? Pode haver todo um antes, que pode ser breve ou não, mas há um antes e há uma preparação no sentido de preparar o corpo, de lavar o corpo, vestir o corpo, arrumar o corpo. O momento velório como despedida, como elaboração, buscar sentidos, buscar vivências. E o depois, o processo de elaboração de luto, o trabalho de luto que Freud tão bem descreveu. E tem o sentido do grupo, né? Porque quando uma pessoa vem a falecer, a gente preza o velório
para se despedir da pessoa, mas também para encontrar as outras pessoas, para ter o apoio. Ter o apoio. Né? E até isso é uma coisa que a gente estava falando antes, né, Elisa, que na religião católica tem a missa de 7º dia, depois tem a missa de 1 mês, onde as pessoas se reúnem de novo, e me parece que isso traz uma elaboração melhor. Interessante, bacana essa ideia, assim, porque esse depois, a gente sabe o quanto é importante, né, para a elaboração do luto, esse poder encontrar as pessoas, ter esse apoio, falar a respeito da morte, falar a respeito do morto, dá um sentido novo, porque com a morte de alguém, o processo de luto vai envolver o quê? Além da perda em si, da pessoa, as pessoas ligadas perdem uma parte sua. Né? Que é aquela parte que se relaciona, que se identifica com o morto. E aquilo é perdido. Então, esse processo de elaboração envolve essa reconstituição do eu, essa possibilidade de elaboração no sentido de buscar as identificações com o morto e consigo próprio, né? E se refazer dessa questão. Então, de elaborar, eu também acho que é preciso, a gente vê nas pessoas que atendem, que a gente atende, quando há algo que tranca, que impede o processo de luto. E é isso nós vamos ver em várias situações, e os rituais ajudam no sentido da elaboração, porque impedem a negação, ou diminuem a possibilidade de negação, né, que é um dos aspectos, assim, bom, essa realidade é muito terrível e eu não vou olhar para ela, né? E o ritual vai mostrando de uma forma amparada, né? Seja a missa, seja o velório, é um amparo para poder, bom, eu vou olhar, isso aconteceu de fato, né? Pois é, deixa eu te perguntar, então, por que tantas pessoas têm tanto medo de alguns rituais? Eu acho que velório e enterro é o mais comum. Mas tem muita gente que também tem medo de casar, por exemplo. Mas o medo é um dos componentes justamente do próprio ritual. Eu acho que não são algumas pessoas, eu acho que todos têm medo. Sim, alguns ficam impedidos. Alguns ficam impedidos, e isso eu acho que é a riqueza da psicanálise, de poder olhar para a individualidade, porque o ritual ele é caracteristicamente o mesmo, né? Tá lá, as regras, as normas. No entanto, cada um vai viver de uma forma. Sim, porque todo mundo tem o medo, mas a variação é a quantidade do medo, é quanto aquele medo te impede, de acordo com tua história de vida, né? O que significa aquilo para ti, o que representa aquilo para ti. Então, tem gente que tem menos medo, tem gente que tem mais medo, então a gente trabalha nessa mudança de intensidade. Eu lembrei de duas coisas. Uma é, vai com medo mesmo. Exatamente. Né? E eu sempre dizia isso para os meus filhos, tá com medo, mas vamos com medo, bota no bolso e vamos. E a outra que eu lembrei que eu gosto, assim, sabe qual é a diferença entre o medroso e o corajoso? Né? Os dois têm medo. Os dois têm medo. Mas o corajoso dá um jeito e vai. Leva... Com medo mesmo. Exatamente, vai com medo, porque... Se a gente pensar nessas questões, que aí entra novamente a questão do profano, religioso. Por quê? Porque envolve algo do mistério, né? Do mistério, o desamparo, o inconsciente. Estamos na ordem de algo que nós desconhecemos. E tudo que nós desconhecemos, nós vamos ter medo, né? Nós estamos debutando, a gente tem medo. E aí a gente recebe o amparo da Heloísa aqui. É isso.
Sim, a gente ampara. Então, o medo é essa questão do desconhecido, do impalpável, do que não se tem recursos. O rito tenta controlar. É sempre uma tentativa de controle. Tanto que a gente vai ver também, eu acho que é um aspecto que é importante se falar, quando se estabelecem os ritos como sintoma, como a gente vai ver no sintoma obsessivo. Ah, que interessante. Sim, né? não necessariamente um rito de passagem especial, mas um rito que se repete e não vai para frente. Exatamente. E que a diferença é que aquele rito que tenta controlar algo, porque o rito do obsessivo, ele tenta controlar os seus impulsos, as suas questões conflituadas dos impulsos, da agressão, etc. Tenta controlar no rito. Só que a própria repetição incessante, aí o sintoma como repetição, se torna sofrimento muitas vezes. Vamos fazer uma pausa para explicação, né, do que são ritos, já que o nosso objetivo é falar não só para quem é da área psi. Então, ritos como sintoma obsessivo, tu diz, seria fazer repetidas vezes a mesma coisa para poder obter algum tipo de alívio. A pessoa tem a fantasia de que se ela não fizer, por exemplo, trancar e destrancar a porta da rua tantas vezes, vai acontecer alguma coisa ruim. Vai acontecer uma sensação de que algo terrível vai acontecer. Tem que conferir várias vezes, né? Tem que lavar as mãos, né? Um ritual. Pode ser vários, podem ser inúmeros. E esses ritos, eles por si... Tanto que quem tem sintomas obsessivos, busca alívio quando ultrapassa determinada medida. Mas a gente nunca vai tirar todos os rituais de um obsessivo. Por quê? Porque ele precisa, é a sua sustentação. E quando tu diz passa de alguma medida, é a medida de ansiedade, de angústia. Exato, de ansiedade, de angústia. Então, para ajudar a pessoa, tem que ajudar ela a diminuir a angústia e a ansiedade. E daí a gente, enquanto psicanalista, tenta ajudar nesse processo. Exato, a psicanálise tenta, então, fazer o quê? Compreender não só o rito de um modo amplo, mas os ritos individuais, digamos, de cada um. A gente poder pensar a respeito, se podemos compreender a dinâmica do ritual, a dinâmica e o sentido daquele ritual, né, para a cultura, para a sociedade, como uma passagem, etc. Como nós estamos falando, nós também podemos pensar no sujeito, qual é o sentido daquele ritual para aquele sujeito, etc. Sim, então assim como alguém que tem um tipo de angústia vai abrir e fechar a porta várias vezes, alguém que tem outra angústia vai deixar tudo organizado e não pode mudar de lugar, conforme a individualidade de cada um. Conforme exatamente como se desenvolveu aquele sujeito, né? E daí eu fiquei pensando sobre a parte do debut, né? Que talvez o debut faça sentido para um grupo de pessoas, para outros não. E daí, será que tem, então, como a gente imaginar que as pessoas busquem outros ritos de passagem, que daí pode ser bar mitzvah, bat mitzvah, crisma, outras formas, e para quem não é religioso, talvez existam outras maneiras ainda? Eu pensei em campeonatos de futebol, coisas de esporte, às vezes treina o ano todo para no final do ano viajar, fazer o campeonato. Fazer um cerimonial, algo que tenha, sempre que a gente tem uma série de atos, um cerimonial, a gente já pode pensar naquele sentido de rito. Eu lembrei de uma outra peculiaridade dos alunos de medicina, né? Que são as festas que marcam determinados períodos. Então, tem
uma festa que me chamava muito a atenção é a chamada Festa do Meio Médico. Meio médico é exatamente na metade da faculdade. E eu que tinha aula com eles falando dos sentimentos, das vivências, do que eles estavam vivendo, vivenciando naquele momento, eles realmente se sentiam meio médico, não médico inteiro, mas meio médicos. Porque eles haviam aprendido a anamnese, a atender alguém, a fazer exame físico, até a prescrever, mas com pela metade, tinha que ter o professor ali ao lado. Sim. Então, eu acho Metade do caminho. era um ritual, né? É uma certa autorização, é meio médico. Quando tá perto da formatura, tem outras festas, né? E assim por diante. Na minha faculdade tinha a festa dos 100 dias, né? Que era Faltava 100 dias antes da formatura. Né? Tinha antes a festa fantasia. Mas essas também envolvem muito álcool em geral e algumas bobagens. Sim, com certeza. É como se... É interessante isso, né? Ao invés de provações físicas do tipo escarificações, etc., é uma prova, assim, no sentido de quem faz mais bobagem, se apronta, é antítese do que você é um bom médico, né? Porque a gente olha, meu Deus, né? Eu até nem sei se tem mais nas faculdades o trote no bicho. Sim. Que também não deixava de ser um ritual, né? Com certeza. Quem entrava na faculdade, né, tinha, né, aquele trote dos veteranos. Bem lembrado, porque tem nos trotes costumava, também não sei se ainda existem, mas costumava haver um aspecto de provação, de os veteranos darem ordens humilhantes, Sim. de sujar o rosto, o corpo, as roupas, sair a pedir dinheiro, coisas desse tipo. E o curioso é que todos fazem com a maior alegria. Né? Se submetem a provas com a maior alegria. Ou verdade. quase todos. Né? E muitas vezes no semestre seguinte repetem. Descontam nos seguintes, próximos. nos próximos. E isso é uma coisa que me preocupa também, porque até um ponto é brincadeira, divertido, quando passa do ponto que vira humilhação, sadismo, às vezes até risco de vida. Mesmo. E tem coisas de exposição moral, as pessoas ficam nuas, né? No semestre passado teve uma situação medonha, e não aqui no Rio Grande do Sul. Mas isso eu acho assustador, acho que passa do ponto. E talvez esse seja outra coisa da gente olhar, né? Qual é o ponto, qual é o limite de até onde se pode ir, deve ir, do risco que se pode tomar num rito de passagem. É uma excelente questão, né? E acho que aí entra a função da psicanálise, de poder pensar, de poder refletir com os grupos, né? O seu sentido, as angústias que estão reveladas ali. Por que a aprovação, por que o sadismo, né, estão por trás grandes medos, grandes temores, grandes ansiedades, né? Eu acho que aí a importância, eu sempre trabalhei com esse aspecto, de poder criar grupos que possam pensar a respeito das angústias que são mobilizadas em cada processo, porque uma universidade, uma faculdade, um aprendizado de coisas é um processo, né? E se a gente fala de medicina, o que eu conheço, lida com a morte, com a dor, com o sofrimento, já começa diante do cadáver. Então, são angústias muito grandes que precisam ser elaboradas. Senão, elas vão buscar o direcionamento para algo muito sádico, muito violento
Isso na própria formação de cada profissional, inclusive, né? Ou seja, se a pessoa não entra em contato com a própria angústia, ela acaba descarregando de um jeito ruim. Exato, né? Eu penso assim. E eu achei interessante como tu colocou que, ok, tem o estudo para o vestibular é um momento, é um rito como uma cerimônia, e daí a pessoa, ok, entra para a próxima fase. E a próxima fase, no caso, faculdade, mas acho que a gente poderia pensar, entra no exército, entra no mercado de trabalho. Os próximos anos são de muito amadurecimento e de enfrentar muitos desafios, né? E a pessoa não chega pronta. Não, eu acho que a gente está sempre, né, evoluindo. E eu estava pensando, né, quando a gente muda, por exemplo, uma direção de uma empresa, de uma sociedade, há determinados ritos a serem seguidos, porque há perdas, há ganhos, e vão também, são aprendizados, são questões que vão sendo elaboradas dentro de cada um, dentro de um grupo, ou não. Quando a gente vê, por exemplo, um processo de luto patológico, que é algo importantíssimo que a gente recebe e trabalha no consultório e vê na sociedade. O que é um luto patológico? É esse luto que não se elaborou e que começa a trazer sintomas para a pessoa, de ordem mais variada possível. Pode ser depressão, pode ser outras crises, né? Então, de um luto que não pôde ser vivenciado, né? Então, ele tem que ser trazido de outra forma, porque nada passa em branco para nós, né? Não existe passar pela vida em branco. Algo nos marca, tudo nos marca, nos atinge, e cada um vai poder digerir e vivenciar de uma forma. A gente poder refletir, pensar o nosso papel como psicanalistas, né? Poder dar sentido à perda, dar sentido à dor, dar sentido à angústia, ao sofrimento, né? Tentando que se possa vivenciar melhor. Ninguém vai deixar de sofrer, vai deixar de ter a dor, mas vai poder dar algum sentido melhor a essas questões através da psicanálise ou permitindo que não se criem, né, sintomas tão graves como às vezes aparece, de identificação com um morto, como, por exemplo, várias situações que a gente vê de um suicídio, por exemplo, que marca de uma forma muito violenta a quem fica. E poder elaborar uma morte violenta, uma morte tão traumática, ou uma criança pais que perdem uma criança, etc. Mortes que são muito mais difíceis. Outro aspecto também, se o sujeito tem uma relação muito conflituada com o morto, se aquela relação foi marcada por intensos conflitos, a elaboração vai ser mais difícil, vai precisar de mais auxílio dessa comunidade, que pode ser de várias formas. Às vezes é um amigo, é um pastor, é um rabino. Outras vezes vai ter sintomas, vai precisar do psicanalista. Né? Pois é, tu até falasse nisso, eu fiquei pensando, né, da culpa de uma pessoa que perde um ente querido onde tinha, querido, no caso não, né, mas que tinha uma relação conflituosa, ou entre pai e filho, alguma coisa assim, de um deles falecer e o outro que fica com o peso da culpa, daquele conflito que existia. O que fazer com isso, com essa frustração, né? Como elaborar isso, né? Como transformar isso? É a situação em que, vai trazer mais facilmente sintomas. E eu acho legal que tu dissesse, é querido, não é querido. É justamente a ambivalência que marca todas as relações. Exato. Né? E essa ambivalência que vai
nos dá o sentido, né, de como aquele luto vai andar. Porque todas as relações a gente quer e não quer, a gente ama e odeia, e essa é a nossa vida, né, a nossa marca. Claro que uma relação que foi, onde predominou a raiva, o ódio, as desavenças, torna a elaboração do luto mais difícil. Por quê? Porque também ama. Se não amasse, não tinha conflito, né? E essa é uma ideia importante, né? Que as coisas dão trabalho, né? Dá trabalho crescer, evoluir, amadurecer, e depois dá trabalho elaborar luto, sempre dá trabalho, né? Então, e eu acho importante essa parte porque como eu tenho a impressão de que as pessoas estão pulando etapas e ritos, né? A parte do videogame é importante quando tem uma etapa, dá um tempo, depois retoma a próxima. Eu acho importante isso, então, que tem a coisa do tempo também me parece importante, que tem o tempo certo para as coisas acontecerem, como se tivesse uma janela onde as coisas fluem melhor. Eu pensei duas coisas. Quando tu falou do encerramento de uma fase, de uma diretoria, por exemplo, de uma empresa, de uma sociedade. Às vezes a pessoa pode tentar negar e seguir na diretoria mais um período. Vai adiar o luto durante 2 anos, mas depois vai ter que fazer o período que for da diretoria, mas depois vai ter que fazer o luto desse tempo que passou. E para mim é muito forte a ideia do velório, então, que, claro, ninguém gosta, alguns ficam impedidos de ir, mas já me aconteceu de eu estar viajando quando uma pessoa importante faleceu, e foi um horror para mim não ter chorado naquela hora. Sim, com certeza. Fiquei atrapalhada depois, não foi bom, né? Então, acho que isso também é uma coisa interessante, assim, tem tempo para as coisas acontecerem. E, além do tempo, tu falasse assim, pode adiar 2 anos, mas, mesmo assim, há o luto. Porque tem o luto, a perda da parceria que se constitui e que vai, vamos dizer, prorrogar, mas é diferente, é outra, né? Além disso, e eu acho que isso pode se transpor para os lutos, porque luto não é só por morte, né? Pode ser perda de um relacionamento, perda de uma condição física, perda de um status, inúmeros lutos, perda de uma certa estrutura, por exemplo, quando os filhos saem de casa, há um luto. Há uma felicidade pelo crescimento, mas também há um luto, porque se perde aquela condição, aquela família, enfim, nós passamos a vida tendo lutos e tendo esse trabalho de elaboração constante. Ou, nos casos desfavoráveis, entrando num processo de melancolia ou de vários outros sintomas pela não elaboração dos lutos, porque a gente está sempre perdendo e ganhando. A gente perde a condição física, perde a idade, a juventude, mas adquire experiências de vida, conhecimento de pessoas, enfim, né? Família, etc. Então, perdas e lutos são parte constante da vida. E eu concordo com a questão do tempo. Eu lembrei de uma moça que eu atendi há muito tempo atrás, que ela estava enlutada porque ela tinha perdido um filho, um bebezinho. E situação difícil, mas ela estava muito triste, podendo falar na sua tristeza, podendo falar na sua perda, chorando, sem disposição, sem vontade, enfim, vivendo um processo de luto. Mas qual era a questão difícil? A família. A família estava desesperada porque não conseguia aceitar que ela estava tão triste, que ela não tinha apetite, que ela não tinha vontades,
né? A família queria que ela logo se recuperasse, pensasse em ter outro filho, e, enfim, uma agonia, e aquilo estava tornando muito difícil, enquanto não se pôde abordar essa questão justamente desse apoio familiar que é preciso no sentido de elaborar o luto e não de negar que a coisa tenha acontecido e querer que fique bem logo, porque isso não acontece, né? Se acontecer isso, da pessoa ter um luto, uma perda e sair, tô ótima, é o problema. Aí é o problema. Verdade. Hoje em dia tem uma cobrança com a felicidade, né? Ninguém pode ficar triste. Então é como se a pessoa fosse obrigada em pouco tempo, um mês, já tem que estar feliz, já tem que ter, né, passado por essa fase, já tem que ter se recuperado e a vida segue. E muitas vezes a vida só vai seguir justamente se tu conseguir sentir tudo que tu tem direito a sentir ou precisa sentir. Sim. E vocês duas tocaram em algo que é uma inquietação minha, que é essa questão do tempo atual, que há essa rapidez nas coisas, né? E isso é uma angústia que eu carrego e eu não sei muito o que fazer, porque em relação aos jovens, né, a quem a gente acompanha de perto, outro dia um paciente me disse assim, não, eu quero resolver isso, mas eu não consigo essa coisa de demorar muito tempo, eu não consigo lidar com isso. Então, essa questão da pressa de resolução, e a gente sabe, né, consegue perceber que lutos, perdas exigem tempo, como trabalho analítico. E coisas boas também, às vezes, levam tempo para a gente poder conquistar. Por exemplo, um bebê, ele leva pelo menos uns 7 meses de preferência para poder nascer, né? 9, melhor ainda. E esse tempo é importante para os pais, para a família, para a aldeia se preparar para receber o bebê, né? Para escolher o nome, ainda que dependendo do grupo, ou só vá dar o nome depois, na hora do batismo, da cerimônia, mas são tempos bons de preparo de coisas boas e importantes. E o meu receio, como tu, em relação à atualidade rápida, líquida, é justamente as pessoas se livrarem dos problemas em vez de ficar... Eu brinco no consultório, assim, olha só, tem que trabalhar a bola. Né? Quando a gente recebe, se a gente só se livra, não está bem. Né? Então, acho que esse é um ponto importante, de poder dar o tempo de espera das coisas acontecerem. E outra coisa é o tempo individual. Né? Eu vou elaborar um luto de um jeito, outro luto de outro jeito, vai ser um tempo para isso, um tempo para aquilo. E outra coisa que eu pensei, que a gente está falando das etapas, né? Quando a filha debuta, ou quando vai para a Disney, ou quando o filho se forma na faculdade, a família toda passa pelo processo, né? Acho que isso é uma coisa que a gente não falou, que o rito de passagem é da família. Certamente. E quando tu estava falando, eu lembrei essa individualidade, dessa mudança, né? Não só de uma cultura antiga para uma cultura primitiva, para uma cultura mais evoluída. Não é só nesse sentido, é no sentido mais individual, mais familiar, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente poder contextualizar quando a gente vai estar diante de algo, de um processo que se desenvolve, né? Ritualisticamente falando, né? E eu lembrei de algo que os alunos traziam muito. A gente tinha lá moças de 20 e poucos anos, 18 anos, estudando, né? Fazendo, por exemplo, atendimento na obstetrícia, na ginecologia, e se encontrando com meninas de 13, 14 anos, grávidas, né? Muito felizes por estarem grávidas
e muito festejadas na família por estarem constituindo uma família. E o que a gente conversava? No espanto de ambos os lados. Porque tanto a adolescente grávida se espantava, como assim? A senhora não é casada, não tem filhos, algo assim, né? Como o inverso, as estudantes ficavam assim, como assim? Ela está feliz? Elas tinham dificuldade de aceitar aquela diferença, que aquela menina, ela estava feliz, porque no seu contexto social, ela estava atravessando um momento muito festejado, muito desejado. É verdade, é bem assim mesmo. É como se fosse a comprovação da feminilidade. Já cresci, já tenho a capacidade de engravidar, ou de fazer sexo, ou de ter um namorado, ou de ter... Né, como se aquilo também fosse uma etapa também queimada, né? O que não pudesse vivenciar outras coisas antes disso. Eu me lembro que esses dias eu usei uma comparação, assim, para uma pessoa que também estava querendo acelerar passos e etapas, e eu dizia assim, só um pouquinho, tu tá querendo começar a assistir o filme na temporada 3, a gente tem que ver primeiro a temporada 1, né, para não perder tanta informação e tanto conhecimento e tanta, né, que não fique pela metade a experiência. Uhum. Né? Mas talvez a saber que vai poder chegar até a temporada 3, saber que existe tempo para isso, dê para a pessoa não se apressar tanto e aproveitar o caminho da temporada 1, depois da 2, depois da 3. E talvez essas meninas que engravidem com 13 anos, elas não tenham essa noção de que vai ter uma temporada 3 depois. Né? E talvez eu fiquei lembrando da angústia que os adolescentes têm de que o corpo vai funcionar. Então, muitos engravidam nessa fase sem querer, mas ficam tranquilos de saber que funciona, mas aí o que faz com o bebê depois? Pois é, mas eu acho que aí nós estamos entrando num pensamento que é o da nossa sociedade, Isso, da nossa cultura. Nossa cultura. Uhum. Se tu pensar, alguns, não são tantos anos atrás, né? Nossas antepassadas casavam e engravidavam 13, 14, 15 anos. Tanto que 30 anos já era balzaquiana, né? Uhum. Que hoje em dia é quando elas estão pensando em casar. Perto dos 30, né? E, então, se a gente pensa de acordo com a nossa intelectualidade, com a nossa sociedade, com a nossa cultura, fica difícil às vezes encontrar, porque ainda temos, não é só nas nossas bisavós, tataravós, ainda temos núcleos, meios sociais onde essa condição é a desejada. Sim, e acho que também tem a outra parte do qual é a expectativa para o futuro, né? Porque se a expectativa é terminar o ensino médio, daí fazer a faculdade e tal. Mas se a pessoa não vai terminar nem o fundamental, bom, então já saiu, já está trabalhando, já está em outra etapa. Isso, a realidade o desejo é esse mesmo, né? Os objetivos são esses de realmente ter um filho, de engravidar. Exato. E daí a gente volta para a psicanálise que respeita a individualidade de cada um, né? Como a gente traz dentro da gente a realidade da gente, mas na hora de ver o outro, a gente tem que se despir disso e ver como a vida do outro é que o outro quer e pode querer. Exato. Não é mole. E eu acho que aí a gente pode pensar nos ritos como parte da sociedade, mas também de pequenos núcleos ou do próprio indivíduo. Uma coisa que eu tinha pensado antes de te perguntar, tem algumas cerimônias, culturas, às vezes ditos, que entram para o folclore familiar. Sim.
Como é que a gente entende isso? Isso também é importante na questão de união e de pertencimento, né? Sim, determinadas histórias familiares, elas se tornam até vamos dizer assim, um sentido de família, né? A gente faz um pouco isso assim, só por dizer, é alemão, é judeu, é italiano, é coisa disso, coisa daquilo, né? De um modo geral, a sociedade traz alguns sentidos, assim, né? De acordo com os ritos, com os costumes, mas isso também se vê nos núcleos familiares, né? Que determinadas famílias têm determinados hábitos, determinados costumes, determinados atos que são ritualísticos, né? Se a gente pensar como é que uma família faz as refeições ou não faz, né? Como é que são as regras, as normas de cada família. Tanto que quando a gente ingressa numa outra família, há um estranhamento, uma adaptação, um ajuste para se criar uma nova família. Isso. Que vai incorporar os ritos, as questões de cada origem. Ou não vai se fazer a família, né? Que nem aquelas famílias que se reúnem todo domingo para almoçar, ou uma família que vai todo verão para a praia, ou uma que vai para a serra, né? Tem todos esses ritos, né? Ou uma família que não se junta jamais. Também. Nunca ninguém se junta, e aí quando um membro dessa família vai para outro, que é uma festa sempre, bom, como é que vai se acomodar isso? Vamos ver, né? Pode criar conflito ou pode ser uma coisa muito interessante, de muito crescimento. Pois é, então, falando em criar uma família nova, eu fiquei pensando em algumas situações. Então, hoje em dia as pessoas não casam mais, né? O mais comum é começar a morar junto, daí ver como é que vai indo bem, então faz um contrato de união estável e vai. E às vezes faz até um casamento, depois de estar 5 anos morando junto. Daí eu acho que tá bem. Eu sinto falta do ritual. Alguma coisa que marque, né? E esse tempo eu estava pensando que talvez, hipoteticamente, talvez seja só uma impressão minha, quando existe algum ritual que mostre, agora nós somos um casal, parece que as pessoas se sentem mais firmes nesse propósito. Senão parece uma coisa assim, eu posso ir embora a qualquer momento, né? A gente não é nada. Tu tem essa impressão, não? Eu tenho também. Não só tenho uma impressão genérica, assim, mas já ouvi, né? De várias pessoas. E eu coloco, assim, eu ouvi mais de mulheres, mas eu não sei se isso é válido. No sentido assim, eu nem queria me casar. Eu nem pensava em me casar, mas tu sabe que mudou depois que nós casamos? Eu senti uma coisa diferente. Porque o casamento é um ritual, envolve toda uma preparação, né? Todo o rito, que pode ser das mais variadas formas, né? Celebrando. O que importa é ter a celebração, o ato. E o depois. Né? E essa frase, assim, de eu sentir que mudou algo que... Né? Eu acho interessante, algo para se pensar na cultura, né? Porque ao mesmo tempo em que eu concordo contigo que um grande número de pessoas não faz mais casamento, não só passa a morar junto, se observam grandes cerimônias, grandes preparativos e grandes festejos. Sim. Em vários momentos. Então, continua a existir. Sim. E depois eu fico pensando tanto pro bem como pro mal. Tem gente que no momento em que assina o papel, a coisa degringola. Sim, também. É verdade, acontece. Não há certezas, o rito não dá certezas que a gente gostaria, né? Não dá garantia. Não dá garantia, a vida não tem garantias. Isso nos torna completamente desamparados. Exato. Para voltar para o início. Para voltar ao desamparo. Muito bem, a gente está chegando ao final desse episódio.
Sandra, o que tu gostaria de dizer que faltou? Enfim, mensagem. Eu acho que deve ter faltado milhões de coisas, e depois eu vou pensar, podia ter dito isso, podia ter dito aquilo, mas eu vou ter que lidar com essa frustração, com o nosso desamparo permanente, né? Que é esse de, bom, não somos seres completos, mas eu gostaria muito de agradecer a vocês duas, foi uma conversa super agradável. E me sinto aliviada de ter passado. O rito de passagem do primeiro podcast. O rito de passagem do primeiro podcast. Então, muito obrigada a você. Obrigada a você, Silvia. Saio daqui mais enriquecida. Eu também. Que bom. Muito bem. Hoje, então, recebemos a Sandra Bertoldi para nos falar sobre ritos de passagem. Muito obrigada por essa aventura, tanto mundo afora quanto mundo adentro, né? Então tá, esse foi mais um episódio do SBP DPA Cast, o podcast da Brasileira de Porto Alegre, que a gente gosta da ideia de levar a psicanálise para fora dos consultórios. Então, é uma ótima ideia. É uma ótima ideia, né? Muito obrigada para quem ficou com a gente até aqui e até o próximo. Muito obrigada.